gravação no sistema e também algum material. Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Professora Rosana Machado, da disciplina de consultoria. Sejam bem-vindos. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lohana. Boa noite, todos. Agora já é gravação, né? Então tem que ficar organizadinho. Então, eu coloquei o material lá no sistema ontem, porque eu não imaginava que não ia entrar o pessoal, mas tem que fazer, viu, pessoal? Se vem ou se não vem, a gente tem que gravar e colocar lá. É bem melhor, incrivelmente melhor, quando a gente pode conversar um pouquinho. Eu gosto muito disso. Eu vou espelhar aqui a aula e vou fazer uma breve apresentação. Eu gostaria também que vocês se apresentassem. Eu já perguntei aqui, o Tiago está terminando 2 semestres e a Lohana está no 6º, mas eu gostaria muito que vocês falassem onde vocês trabalham, por que vocês decidiram fazer administração, por mais que pareça que não era para perguntar mais, né? Mas tem gente que ainda que a gente precisa compreender. Quer falar, Tiago? Pode ser. Bom, meu nome é Tiago, eu tenho 27 anos, trabalho com recursos humanos, sou gestor de RH. Decidi fazer, nos postos do Embrasil, né, aqui de Nova Mutum, decidi fazer administração porque é a minha área, né, uma coisa que eu já venho trabalhando há muitos anos nessa área de RH. Então, assim, uma das disciplinas, um dos cursos que eu mais me identifiquei foi a questão da administração. Eu acho que seria isso. E eu gosto, não reclamo. Tipo assim, eu falo que é um curso que eu escolhi e não me arrependo. E pretendo, após a faculdade, após terminar o bacharel, quero fazer uma pós depois. Bacana. É um curso muito bom, tem muito mercado para a área que você atua, tem uma infinidade de pós-graduação interessante, inclusive mestrado também. Mas se você vai mais para a área profissional, é melhor, às vezes, fazer a pós mesmo. Sim, inclusive eu falo, prof, que quando eu fui embora para Cuiabá, morei 2 anos lá e eu tentei estudar publicidade e propaganda. Uhum. E, assim, publicidade e propaganda é para quem é muito criativo, né? Então, assim, é um mercado que você tem que lutar muito para você conseguir um espaço. E quando eu estudei um semestre, e aí quando eu resolvi mudar o curso, que eu mudei para administração, eu logo já consegui um trabalho na minha área e comecei a desenvolver e fui indo, e acabei voltando embora. Decidi vir embora. Bacana. Administração extremamente ampla. Você pode trabalhar em diferentes setores, gerindo as empresas de maneira geral, e todas elas precisam, né? De gestão profissional. Sim. Obrigada, Tiago. E você, Lohana? Boa noite. Eu me chamo Lohana, tenho 21 anos e eu trabalho num PSF, que é um posto de saúde aqui perto de casa, PSF Parque do Sol. Trabalho na recepção, mas eu faço boa parte da administração também. Certo. Eu, sinceramente, não queria fazer administração, porque meu sonho, na verdade, era fazer medicina, né? Mas como não deu, eu, né, tô tentando terminar essa faculdade para ter continuidade e seguir no meu sonho, né? Mas eu aprendi muito ao longo desses anos, né, que eu estou estudando, e eu enxergo muito a administração no meu serviço. Sim, é totalmente, né? É extremamente importante, eu vejo assim. Então, tá agregando bastante um conhecimento mesmo. Certo. Em hospitais, Lohana, cuja gestão não é executada por administradores, ou às vezes até por contadores, a questão de ficar na mão dos médicos não é muito boa. Eles se perdem muito. Eu tenho muita experiência nessa área para te dizer. Então, quando um hospital ele tem só a direção dos médicos, é mais difícil. Precisa dessa gestão profissional, da gente que entende de ferramentas, do Tiago, que sabe do comportamento das pessoas, essa questão da carreira, do treinamento, desenvolvimento, tudo isso é muito importante. Então, vem... É visível lá no posto mesmo. Aí.
Isso vem da gestão. Bacana. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de consultoria, conversamos também, colocamos ali para vocês devem ter visto já alguns modelos, tipos de consultoria, e para hoje eu tinha uma atividade que era para vocês pensarem, ler um texto e pensar um pouquinho. Então, hoje já é o último dia do mês de agosto, né? Que bacana. O objetivo desse momento aqui, desse encontro, é falar um pouco sobre as oportunidades de mercado para a atuação do consultor. Algum de vocês já pensou em consultoria, em ser consultor, gente? Eu já, prof. A sua área de RH precisa de muita consultoria. E você, Lohana? Não, nunca pensei, não. Então, se você se aprofundar em gestão hospitalar e tem pós-graduação para gestão hospitalar, vai aparecer N oportunidades para você tanto ser consultor em grandes hospitais, em clínicas, policlínicas, tanto quanto ser gestora de hospital também. Essa área é muito rica e carente, viu? É uma área grande. Bom, vocês viram agora com relação ao que a gente está vivendo na pandemia. Eles tomam muitas decisões truncadas. Então, precisa de assessoramento, de consultoria, de quem entenda um pouquinho mais para ficar realmente na frente dos negócios. Então, a agenda é falar sobre o mercado de trabalho do consultor e as áreas também de atuação do consultor. Na aula passada, eu pedi essa atividade aqui, valendo 0,5. Parece que é pouquinho, minha gente, mas eu deixei lá que a nossa prova, ela vai valer 7. E todas as atividades vão valer alguma coisinha. Para quê? Porque a gente não tem condição, nesse momento, de executar nenhuma prática, né? De conversar, de fazer uma atividade na sala. Então, o único jeito que a gente tem de praticar um pouquinho é fazer uma leitura, é trazer essa discussão aqui para a sala. Aqui eu pedi, leia o artigo desse link, que fala sobre consultoria empresarial e tipos de consultoria empresarial, para a gente argumentar sobre o tipo de consultoria e o que você achou interessante dos tipos de consultoria para a sua carreira profissional. Sempre que a gente está lendo alguma coisa e não assistindo, porque a gente está no momento da humanidade que as pessoas assistem mais do que leem. A leitura, ela força o nosso cérebro a criar. Isso é um diferencial gigante. Quando a gente assiste, por exemplo, um documentário, um filme, alguma coisa na Netflix, aquilo está tudo pensado, processado, colorido, com toda a criatividade do mundo, para você não fazer nada, ficar só ali, ó, sem fazer absolutamente nada. Só aceitando e se vendo como protagonista daquele negócio, daquele filme, daquela ação. Agora, quando você lê, o seu cérebro, pum, se expande, porque o nosso cérebro é incrível, ele começa a pensar um monte de coisa. Vocês podem ver, experimentem fazer, você começa a ler uma coisa, e aí o seu cérebro já te remete para lá, para cá, para lá. Por isso que tem gente que às vezes não consegue nem prestar atenção no que está lendo, de tão criativo que é o cérebro da pessoa. Então a gente tem que fazer esse exercício também de leitura, tentar fazer isso diariamente, para alargar um pouco mais a nossa visão para o mundo. E depois que uma mente, quando ela entra em expansão, ela não volta mais para o tamanho original, é só dali para frente. Então, a gente vai desenvolver essa habilidade, tá? Esse material aqui é bem pequenininho, se vocês puderem ver para a gente falar um pouquinho na próxima aula, ler, seria bacana, tá? Mas tá bem tranquilo, tem uma semana aí para fazer isso aqui, para olhar. Bom, continuando, pessoal, tem uma outra coisa. Tudo que vocês quiserem perguntar, pode falar, pode escrever no chat, pode enviar no WhatsApp também. É bem tranquilo. Eu estou na dúvida, professora, o que eu faço? A gente vai tentar, se por um acaso eu não conseguir entender o que vocês estão falando, se eu não tiver o material de pronto, ou se eu não tiver uma resposta pronta, eu busco isso para a gente aprender e compartilhar esse aprendizado junto. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre o aumento da demanda na consultoria, a busca de novos conhecimentos, da inovação para enfrentar a globalização.
a gente está vivendo, de fato, a globalização nesses últimos anos. Se você olhar para trás, tem 20 e poucos, quase 30 anos que a gente fala sobre globalização. Mas o que a gente está vivendo a globalização, de fato, é agora. Um monte de chinês comprando nossos territórios, um monte de empresas interiorizando suas atividades. Olha aqui, Bung, né? Grandes corporações americanas, chinesas, alemãs atuando no nosso quintal, na nossa casa, no nosso negócio. Então, isso está acontecendo e a gente já vai falando à medida que for necessário sobre esse momento. A consolidação das vantagens competitivas também, a gente conversou um pouquinho sobre o processo de terceirização, de melhoria contínua sustentável. Conversamos sobre o que tem acontecido com as empresas, que são grandes fusões. Hoje, eu li uma matéria do grupo Amage falando sobre uma aquisição que starta, que coloca a empresa num outro patamar, que vai aumentar a quantidade de hectares produzido em 32 mil hectares a mais. Eles acabam de comprar uma empresa e para tentar afrontar, inclusive, essa empresa chamada Cofico, né, que é a chinesa, e a norte-americana Cargill. Então, pessoal, o mundo está assim. A gente tem grandes grupos aqui no Mato Grosso, até uns dos maiores do mundo, trabalhando logística, biodiesel, energia, fertilização, tudo isso, né, semente, a produção, tudo isso no nosso quintal. Então, a gente tem que aproveitar para adentrar esse universo e aprender com ele também. O aumento no número de profissionais que trabalham consultoria, inclusive professores, como é meu caso. Eu também sou consultora, tá? O mercado de trabalho do consultor, pessoal, ele gira em torno, olha, faturamento anual em 1970, de $1 bilhão, em 2010, que é o último recorte que nós temos. Olha, tem 11 anos que foi feito isso. De $1 bilhão para 85 bilhões era a previsão. Isso está no livro do Djalma Rebouças de Oliveira, que é o Manual de Consultoria Empresarial. É o mais atual que se tem com relação ao manual, tá? Então, olha, para vocês entenderem o crescimento e a disparidade de como esse mercado ele tem espaço para trabalhar. Então, a gente precisa fazer o quê, professora? A gente precisa se especializar nessas áreas que a gente gosta de atuar. No caso do Tiago aqui, mais e mais na área de gestão de recursos humanos, de competência, né, para as pessoas, a gestão do capital humano, a gestão voltada para a gestão por competência. Esse grupo Amage trabalha a gestão por competência, que significa aquele chá, conhecimento, habilidade e atitude para fazer. Então, a gestão deles tem esse enfoque. Tudo bem, minha gente? Pode perguntar na hora que vocês quiserem, tá? E como que é esse mercado, prof, de consultoria? A pessoa pode abrir um escritório de consultoria. A pessoa pode, inclusive, trabalhar para uma outra organização, como o Sistema Senai, o Sistema Fiente, eles têm uma casa. Uma das casas do sistema trabalha só a questão de consultoria para a indústria alimentícia, para empresas que trabalham com grãos. Então, eles executam através dessas instituições a consultoria. Nós podemos, tem outros mercados relacionados a grandes consultorias também mundiais, a gente pode se empregar nelas, ou pode fazer isso carreira solo. Você abre seu próprio escritório de consultoria e presta serviço nessa área para o que vocês entendem bem, para o que a gente entende bem. Vejam, minha gente, ninguém entende muito de tudo. A gente vai entender, vai ter assim, muita clareza e domínio de uma, duas habilidades, o que é muito bom já para a gente prestar consultoria. Então, esse mercado, ele tem muitas expectativas de expansão na economia brasileira. Quando acontece um processo como esse pandêmico, as empresas ficam desestruturadas, elas precisam de ajuda e precisam de modelos eficientes que as faculdades conseguem fornecer.
que nós, enquanto profissionais, conseguimos entender e pá, ir lá, aplicar, desempenhar, treinar o pessoal nesse sentido. O mercado também precisa de pessoas, consultores, que conseguem metrificar, quantificar o cenário, fazer pesquisa mercadológica, fazer levantamento desse mercado atual, do tanto que ele está dinâmico, altamente competitivo, né? É uma das formas das empresas se manterem permanentemente atualizadas, em voga, dentro do que o mercado está exigindo. É entender cenário. Eu não posso morar num local como Nova Mutum e não entender que tipo de empresa que se instala aqui, que tipo de serviço essas empresas fornecem, que produtos elas produzem. A gente precisa entender o entorno, o cenário. O grau de maturidade desse mercado, de segurança nas decisões dos negócios, o nicho que a gente atua e o que o consumidor quer, qual é a vocação empreendedora do brasileiro. Isso é importante a gente entender. Qual é a vocação que eu tenho? Tenho vocação para falar sobre o quê? Sobre logística, sobre RH, sobre o que eu tenho vocação. O que eu tenho habilidade? Que área eu desenvolvo conhecimento? A gente precisa adentrar e fazer esses questionamentos também. Então, a economia está aquecida, existe um crescimento voraz das grandes empresas, elas estão investindo, como disse aqui nesse case, milhões, né, no desenvolvimento de profissionais, em viagem desses profissionais para entender a realidade fora do Brasil e trazer um pouco dessa educação, desse conhecimento, dessa expertise para dentro do nosso negócio, que é o benchmarking, né? Você vai lá, aprender com o outro, entender a realidade dele, traz para dentro da nossa indústria, do nosso negócio, da nossa prestação de serviço. Então, tem se trabalhado muita inovação com enfoque na melhoria dos processos. Isso é necessário. A empresa, quando ela não melhora, quando ela não percebe, ela vai ficando obsoleta. Ela vai perdendo a competitividade, o que significa que os competidores dela, eles vão se aproximando e ela vai perdendo a vantagem competitiva que ela tem. Ter essa vantagem competitiva significa eu me afasto dos meus competidores. Eu deixo o segundo lugar lá longe, que eu quero ser líder nesse mercado. Então, isso é olhar para o trabalho do consultor também, que é o que todo consultor pretende, geralmente levar mais e mais resultado para as empresas. Esse mercado de trabalho do consultor, ele tem um papel colocado aqui por Shein, lá em 2008, que ele descreve, olha, o papel do consultor consiste em ensinar técnicas de diagnose, de diagnóstico, né? Entender as dores, os problemas, as necessidades das empresas e tentar buscar solução para esses problemas. Mas ele próprio não deve se envolver na solução do problema real. O consultor, ele é essa pessoa, esse agente externo que traz uma percepção do externo para dentro do negócio. Através do quê? De ferramentas, de metrificação, de análise, de pesquisa, de levantamento, para falar pontualmente o diagnóstico, qual é a sua dor, qual é o seu grande problema aqui, diagnosticar isso e, aplicar o remédio, que é o que ferramentas, que software de gestão a gente implanta para conseguir chegar no resultado. Então, cabe a esse profissional essa questão prática, organizacional, que está voltada para preparação adequada, que deve anteceder o exercício do consultor. Consultor, geralmente, é uma pessoa que tem um pouquinho mais, mas um pouquinho mais de expertise, de know-how, de conhecimento em determinada área. Não dá para ter de tudo, tá? Em determinada área, porque assim ele consegue perceber, ajudar a diagnosticar, sabe como perguntar para fazer a pesquisa corretamente e antecede o que é necessário
para a gente minimizar, para mitigar o risco desse negócio quebrar por conta dessa miopia, dessa falta de visão que às vezes o gestor não tem essa clareza, né? Então precisa desse agente externo, de vez em quando precisa de uma visita desse consultor, e isso é uma coisa muito séria, tá? Para que a gente consiga chegar no ótimo do negócio. Então, o serviço de consultoria também pode ser prestado por empresas, como eu falei lá, né, profissionais autônomos, órgãos internos da empresa. Quando é uma empresa muito grande, você falou que trabalha num posto de saúde, não é tão grande ainda, mas se você trabalhasse numa BR Foods, por exemplo, vocês iam perceber que lá tem o próprio sistema de auditoria deles, que é geralmente um consultor treinado, que ele chama, ele pode ser um agente externo, ou ele pode estar internamente também na empresa, trabalhando já. Então, esse consultor, ele já tinha um conhecimento de mercado, e ele vem trabalhar essa grande empresa para entender a necessidade e aplicar medidas de melhoria contínua, de correções nos processos que ela executa. Então, surge o grande questionamento, a grande dificuldade que se tem, que é a capacitação. Será que eu estou pronto, capaz, eu consigo enxergar, usando essas ferramentas, eu posso fazer o diagnóstico? O consultor, ele precisa sempre, minha gente, estar se perguntando se ele consegue. O mercado de trabalho do consultor é para a gente pensar, vocês aí, responda. Será que a contratação de um consultor externo proporcionará melhor diagnóstico da causa dos problemas e aplicação de técnicas mais eficazes para as respectivas soluções? O que vocês acham? E respondam. Será? Sim, prof. Eu acredito assim que a pessoa que está de fora, ela consegue ter uma visão melhor do que quem está dentro. Isso mesmo, Tiago, perfeito. E você, Lohana, o que você acha? Eu concordo. Uma visão diferente, talvez, do problema, né? Acaba agregando para a empresa ou, enfim, para alguma instituição. Mas é claro que o consultor ele tem que entender um pouco do cotidiano, né, da empresa, para tentar ajudar também, né? Isso. Para isso, quando ele chega, ele vai fazer um diagnóstico. O ideal, minha gente, é que esse consultor seja uma pessoa que tenha uma vivência, experiência na área que ele vai ministrar, que ele vai atuar na consultoria. Por quê? Porque a visão dele já está alargada, grande, maior, né, de tanto ver problema ali, tanto ver problema na empresa que ele trabalhou, naquela situação. Quando ele chega lá no outro, com o olhar dele diferenciado, nossa, para ele aquilo ali é simples de resolver. Enquanto a gente está ali dentro do negócio, parece que não tem escapatória. Todo jeito que você mexe, a coisa complica, piora, você tenta aplicar um treinamento, as pessoas parecem que não querem colaborar, saem da sala de aula falando que foi 100%, que aprenderam, aí na outra semana já estão fazendo de novo errado, né? Isso, pessoal, não está nas pessoas, está nos processos, em como a gente estruturou o processo para que ele aconteça. Então, isso é uma grande lição que a gente tira das grandes corporações. Se alguma coisa está dando errado, a culpa não é de ninguém, é do processo, que não foi bem pensado, que não tem um número de pessoas suficiente, que não está sendo executado com os recursos devidos, tá? Então, esse olhar externo, eu acho bacana a forma como vocês pensam. Ele agrega, assim, ele ajuda, tá? Só mais um pouquinho aqui. Então, essa contratação desse agente, desse consultor externo, ele ajuda na administração mais eficaz, melhora o desempenho da equipe, ele é capaz de entender esses aspectos de eficiência e trazer novas tecnologias. Ou ele olha uma situação, um resultado que foi diagnosticado, e ele fala, poxa, se eles tivessem um software aqui para fazer a gestão desse número, ficaria mais simples. Logo que a máquina tivesse ruim nesse sentido, ou logo que as pessoas estavam
com essa dificuldade, já ia estar apontando, né? Os indicadores de desempenho estar apontando para aquela situação e a gente poderia melhorar. Então, aprimora as relações interpessoais. Quando chega alguém novo na nossa casa, como que a gente faz, minha gente? Organiza tudo, né? Deixa tudo limpo, arrumado, um lugar para aquela pessoa sentar, porque a gente sabe que a gente vai se relacionar. Então, quando a gente vai se relacionar com alguém, a gente quer oferecer o nosso melhor. O melhor lugar, um lugar cômodo, fresquinho, um cafezinho, alguma coisa, para a gente conseguir conversar, aprimorar, entender. O consultor, ele faz isso. Ele é uma visita bem-vinda que chega, que ajuda no diagnóstico, que contribui, que traz as ferramentas, e ele deixa o gestor, depois que ele tem os resultados, tomar as ações, decidir o que vai acontecer. Ainda parte desse mercado de trabalho do consultor, o Quintela coloca para a gente que a consultoria é um serviço independente, caracterizado pela imparcialidade. Então, às vezes, minha gente, é até bom a gente não prestar consultoria no quintal da nossa casa, que significa dentro da nossa família, né? Porque senão, às vezes, você vai falar uma coisa só porque o cara é seu primo, você vai dar uma amenizada. Não é assim. A gente tem que ser real, tem que ser simples, tem que usar uma comunicação não agressiva, uma forma de falar que a pessoa entenda, mas nós, enquanto consultores, precisamos ser imparciais. Para que a empresa consiga enxergar os próprios erros e tomar uma ação por ela mesma. A gente até orienta, olha, seria bacana essa pessoa sair aqui para dar uma descansada, está quase morrendo aqui de tanto trabalhar. Esse sujeito está nessa situação, aquilo está nessa situação, a gente orienta. Quem vai tomar a decisão são os gestores da empresa. É um serviço também de, olha, acabei de falar, orienta, aconselha, onde os consultores não são chamados para dirigir a organização, para gerir essa empresa, ou tomar decisões em nome dos executivos de empresa. O que significa que esse consultor, ele é chamado para, além de diagnosticar, enxergar, aconselhar, dar os conselhos certos. A consultoria, ela também serve, né, para desenvolver essas habilidades que são importantes para o negócio, entender qual é o desempenho da minha equipe, se a consultoria não é um serviço fornecido de soluções milagrosas para o problema dos clientes. Isso é algo que deve ficar claro no começo, né? Que a consultoria não é alguém que vai chegar aqui com uma varinha, vai melhorar tudo. Outra varinha ali, né? Mágica, vai. Não. A gente cresce, se desenvolve à medida que nós observamos, treinamos, praticamos boas práticas, né? Práticas que conseguem trazer para o mundo organizacional o nosso melhor, o melhor da equipe que está ali. Então, para contratar uma consultoria, para a gente entender que ela também coloca aqui alguns dos argumentos, né? O A é a organização sente a necessidade de conhecimento e qualificação para desenvolver determinado trabalho. O B é pensar na necessidade de ajuda profissional temporária, que esse projeto também, ele é temporário, ele tem um tempo de início, meio e fim. A necessidade de um ponto de vista imparcial. Precisa também de aprendizagem e desenvolvimento. Quando a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente cresce mental, espiritual e emocionalmente. Então, a gente passa a ser humanos mais dignos, mais tranquilos, mais coesos, mais responsivos, que falam o que praticam e praticam o que falam, né? E os benefícios também da consultoria são, no mínimo, 3 vezes maiores do que o investimento, do que se gasta para contratar, do que a gente coloca ali de dinheiro para chamar uma pessoa para fazer, para executar esse serviço. Essas, então, são áreas de atuação do gestor. Ela é a consultoria, não é especificamente uma profissão, mas é uma forma de exercer a profissão. Então, se você decidir, Lohana, se dedicar à consultoria, você vai se dedicar especificamente
há um recorte, um pedaço menor, aquilo que você pode se aprofundar para contribuir de fato. Há uma grande diferença entre ser consultor e estar consultor. Muita gente precisa estar consultor. Por quê? Porque essa pessoa não quer ser consultor, mas naquele momento foi necessário trabalhar nessa abordagem de consultoria, vai lá e faz. Vou colocar aqui rapidinho esse vídeo para vocês, para complementar o que eu falo. Estão ouvindo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, um dos sócios e também consultor da TCR. Sim, prof. Nesse vídeo, eu quero apresentar um pouco da empresa para vocês. Mas antes de começar, eu quero deixar um recado. Ao longo do ano, na página da empresa, vamos subir outros vídeos, todos relacionados a compliance, processos de negócio, controles internos e auditoria. Todos eles serão curtos, apenas para levar o nível adequado de conhecimento e trazer vocês para o assunto. Então, vamos começar? A TCR, ou Tactical Control and Risk, é uma empresa brasileira dedicada a implantar e melhorar processos de governança corporativa. Como o próprio nome da empresa sugere, nossa proposta de trabalho tem como objetivo entregas a nível tático, ou seja, de curto a médio prazo. Para isso, contamos com um portfólio modular suportado pelo conceito ágil, o que também nos auxilia a oferecer uma melhor relação custo-benefício durante a parceria. Atuamos nos principais temas de governança. Em compliance, desenhamos e acompanhamos a implantação de um programa completo, até a etapa de certificação que é realizada por uma empresa independente a critério do cliente. Em processos de negócio, mapeamos a sua empresa do nível dos departamentos até o nível das atividades executadas, registrando os dados de tempo e custos desses processos. Também vale mencionar o projeto Escritório de Processos Clean, que é uma proposta da TCR para um escritório de processos verdadeiramente eficiente e de baixo custo. Em controles internos e auditoria, analisamos os riscos e testamos os controles existentes, oferecendo sugestões de melhoria ao longo do caminho. Tudo isso utilizando metodologias já reconhecidas no mercado, porém na dose certa para a realidade da sua empresa. Todos os nossos projetos contam com 4 etapas principais, que são diagnóstico da situação atual, capacitação de colaboradores, implantação e acompanhamento da rotina ou pós-implantação. E como o nosso portfólio é modular, deixamos com o nosso cliente a escolha do tema e da etapa de atuação que realizaremos. Ficaram curiosos em como a TCR Consultoria pode te ajudar na governança corporativa? Então entre em contato conosco. Aproveite. Pessoal, por que eu trouxe exatamente esse vídeo para vocês? Porque é uma propaganda muito boa de exatamente o tema que a gente precisa começar a trabalhar com um pouco mais de força em administração, que é a governança corporativa, o sistema de compliance. Agora, vocês observem que as empresas já perderam, lá em 2008, elas perderam muito dinheiro por falta de governança, por falta de compliance. Quer dizer, exatamente que tipo de legislação a gente obedece enquanto organização, que tipo de normas a empresa precisa seguir, precisa ter. Então, desenvolve toda essa capacitação de treinar, de fazer entender essa normatização para que a empresa consiga entregar um resultado justo para os acionistas, mas que também que a empresa caminhe dentro do que é colocado na legislação. Então, é por isso que tem esse trabalho muito forte hoje em governança corporativa e compliance. E ele colocou também ágil lá no meio, que significa uma metodologia de projeto, onde a gente executa com mais rapidamente para minimizar, né, para aprender logo, para minimizar o erro no processo futuro. Então, quanto mais cedo a gente errar, mais rápido a gente consegue levantar, melhorar e continuar disputando o mercado com as grandes empresas. Então, foco nisso, pessoal. Vamos aproveitar para aprender um pouco mais sobre governança e compliance também. Aqui ele fala um pouco sobre a abrangência, né, das consultorias, enquanto empresa que trabalha o externo e o interno, alerta sobre a definição de atuação do consultor. Quem coloca isso para a gente é a Oliveira. Quem é esse sujeito? Quem que é esse consultor? É uma pessoa não pode ser especialista em tudo. Eu falei isso no começo. Então, foco numa área que você gosta. Mesmo as grandes empresas de consultoria, que oferecem vários produtos, serviços,
elas têm diferentes consultores, cada um para essa área de atuação, para essa necessidade, para essa dor que a empresa está passando. O profissional, ao definir o produto da sua atividade de consultoria, ou seja, o que realmente está oferecendo para o mercado, não pode ser chamado de consultor, mas de pseudo-consultor. Quando ele mesmo define o produto, a atividade. Por quê, pessoal? Porque nós temos que desenvolver a atividade baseado no que o cliente precisa. Qual é o problema dele? Aonde ele está perdendo dinheiro? Como que a equipe dele está atuando? Então, por isso, ele coloca esse termo pesado, né? Chamado falso consultor, pseudo-consultor. Porque hoje tem muita gente se preparando, dizendo que vai dar uma consultoria, mas no final, o que você vê? Um PowerPoint com umas citaçõezinhas ali, pronto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente oferta, com a necessidade que o próprio mercado tem para esse produto e como fazê-lo exatamente como o cliente precisa. Algumas das áreas de atuação do consultor, né? Realidade atual, na situação futura, áreas estratégicas do negócio, organizacionais, os processos de logística, qualidade e também na gestão de recursos, todos eles, financeiros, de pessoas, de marca, processos da logística, processos voltados para entender toda essa movimentação, uma forma que haja mais qualidade, uma estrutura divisionária de atuação dos executivos e um sistema de compensação que traz benefício para os tributos, para toda a questão de legislação, né, que a empresa precisa pagar, recolher, todas as taxas. Então, esse pente fino mesmo, para errar menos e conseguir ter um resultado limpinho, tranquilo e transparente para o mercado. Aqui, mais uma definição também, é esse enfoque, né, de voltar os dirigentes, colaboradores para a tomada de decisão. Pessoal, hoje a gente está fazendo isso, mas eu vou tentar deixar vocês falarem mais, tá? Tá todo mundo entendendo? Vocês estão entendendo? Sim, prof. Beleza. Então, aqui coloca o nosso autor, o Rebouças coloca de novo, que ele é uma pessoa externa que pode contribuir diretamente e influenciar nos ambientes da empresa. Porque se é uma pessoa de dentro da empresa que vai falar, às vezes não gera credibilidade, né? Então, por isso, a gente aprende, a gente desenvolve conhecimento e vai lá em outras empresas, não na nossa mesmo, geralmente, em outras empresas com esse serviço de consultoria. Esse processo de contratação da consultoria externa vai passar necessariamente pelo conhecimento de toda a organização, fazer esse diagnóstico para entender toda a empresa. A história da empresa, as habilidades comprovadas que ela tem, a sua experiência no reconhecimento expresso pelo mercado de trabalho e análise de portfólios para esse parâmetro que é colocado. Ainda sobre a área de atuação, ele pode trabalhar com critérios de competitividade de serviços de consultoria, competência, velocidade, convivência. É importante que o consultor ele tenha empatia, é fundamental. Ele precisa ter uma boa apresentação também, isso é muito importante, né? Porque a apresentação gera um bom primeiro impacto, um bom controle. Olha que blusa bonita dessa mulher. A gente está olhando aqui atrás só. Ela precisa ser flexível, essa pessoa, para trabalhar com consultoria, e também que tenha uma certa durabilidade, né? Os produtos, serviços que são colocados aqui para a gente. Tudo bem, minha gente? Funcionalidade, confiabilidade, acesso. Aqui a gente coloca duas técnicas, uma chama-se hard skill, que é voltada para desenvolver as habilidades técnicas, e o soft skill, que são as habilidades comportamentais, sobretudo a conjunção, o juntar dessas habilidades essenciais para aceitar nas escolhas da consultoria ideal para aquela empresa. Bacana, minha gente? Então, a gente fica hoje por aqui. Quais as perguntas? Vocês querem falar diretamente para a prof?
Tem alguma pergunta, Tiago? Não, prof, acho que por enquanto nenhuma. Deu para compreender bem. É bem simples esses conceitos, né? Uma empresa que eu trabalhei, eu tive contato direto com um consultor, então a gente tinha que estar passando muita informação para ele, as coisas dentro da empresa, passando o contexto organizacional, né? Então, tipo, deu para entender o que a senhora explicou até aqui. Bacana. Obrigada, então. E você, Lohana, quer falar alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo, prof. Eu acredito que vai surgindo dúvidas conforme for fazendo as atividades ou coisas assim. Mas, inicialmente, eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tá joia. Tudo bem, então, né? Então, pessoal, é isso, né? Aqui para atividade, para a gente levar para a próxima semana ainda, ó, esse tópico da aula de hoje, ele foi importante para você? Responda. Se sim, aí você vai. Reescreva do seu jeito, o jeito Tiago, o jeito Lohana, de pensar consultoria. Não pega algo pronto, não. Fala do seu jeito, o que você aprendeu. É uma linha, duas. E pontue 3 fatos importantes que consolidaram a consultoria empresarial nos últimos anos. Está aqui no nosso material também. Apresente uma tendência que você enxerga no mercado agora de consultoria empresarial para os próximos anos. Olhando esse pós-pandemia, o que eu vejo que é uma tendência? Coloca ali. E pontue características importantes do mercado de trabalho para a atuação do consultor em Nova Mutum. Se você não for de Nova Mutum, é do seu município, tá? Tudo bem, minha gente? Entenderam como que vai ser a tarefinha? Sim, prof. Eu acredito também, assim, a gente está vendo que muita empresa, com esse período de pandemia, ela, tipo, meio que tá, assim, sossegada, né? Porque tá tudo muito parado. Recebendo um din-dinzinho do governo, né? Isso. Aí, a hora que voltar, eu sempre falo eu falo lá no posto, eu falo a hora que os órgãos fiscalizadores voltarem, eles vão voltar com tudo. Então, se a gente não tiver preparado nesse tempo, meu Deus do céu, vai ser terrível. Isso mesmo. Exato. É isso, então. Lohana, quer fazer mais alguma ponderação? Não, no momento não. Tá. Se tiver alguma dificuldade, se vocês estiverem também sentindo, não tá bom, não tô entendendo, pode falar, tá, minha gente? É bem tranquilo. Pode falar no privado também, no WhatsApp, sem problema nenhum. Então, hoje a gente encerra aqui, fica essas 2 atividades, a da aula passada e dessa aula, mas é bem pequenininha as 2, tá, minha gente? Não precisa ficar floreando muito, colocando muita coisa. Vai lá, lê, você vai falar aqui na aula semana que vem. Vai lá, lê e responde esse questionário ali. Na verdade, mais baseado no que a gente viu hoje, mas depois que vocês conseguirem entrar nos slides e reler, vocês vão lembrando tudo para construir aquela última questão. Tudo bem, minha gente? Ok. Sim. Só para me entender, então, aquela atividade de casa é da primeira aula, né? Que você passou o link lá. Isso. Tá, beleza. Uhum, e aí tem essa aqui, as questões que eu coloquei agora também, que vai ser atividade. Ok. Tá? Então, obrigada, Lohana. Boa noite para você, Tiago. Boa noite, minha gente. A gente se encontra aqui na semana que vem. Talvez segunda-feira, se tiver alguma coisa que eu não consiga entrar, né, por conta do. Segunda-feira que vem é véspera do feriado. E eles estão dizendo que talvez tenha uma pequena paralisação no feriado. Então, a gente tem que ficar atento com essas datas, né? Para não perder essa movimentação. Então, qualquer coisa que vocês tiverem, podem perguntar, minha gente. Obrigada, uma boa noite para vocês. Até mais. Até a Boa próxima. noite, Pro. Obrigada. Obrigada a vocês. Um pouquinho interrompendo.